Boa noite. Então, nossa comunidade de Sabaúna vai refletir hoje sobre a solenidade da Santíssima Trindade. E a primeira leitura nos traz o livro do Êxodo, capítulo 34 do livro do Êxodo. É importante a gente fazer uma referência aqui, que esse texto vem ele é posterior, obviamente, ao capítulo 32, que é onde está o texto do bezerro de ouro. E isso é fundamental para a nossa reflexão, né? Ou seja, o autor estava querendo dizer para os judeus, para os hebreus, que antes da experiência do Sinai, Israel, os hebreus, os judeus, eram iguaizinhos a qualquer outros povos. Eram iguaizinhos. Por quê? Porque acreditavam em outros deuses. Tinham outras idolatrias. Adoravam a outras referências. Então veja, lá no capítulo 32, esse texto é colocado justamente porque diz assim que Moisés estava demorando para descer da montanha. E enquanto ele demorava, Arão, vejam que Arão era o responsável pela liturgia, era o responsável pelo culto, irmão de Moisés, autoridade em Israel, né? E Arão recolhe então o ouro de toda a comunidade, os brincos, os anéis, os colares, derrete e fabrica esse bezerro. E esse bezerro passa a ser adorado. E um pouquinho mais para frente, diz que Moisés desce da montanha carregando nas mãos as tábuas da lei, que haviam sido escritas por Deus e haviam sido feitas por Deus. A escritura de Deus estava nas tábuas, feitas por Deus. Então repare, enquanto Moisés tem nas mãos escrituras divinas, escritas por Deus, ele não tem acesso, porque eram divinas. E aí é por isso que vem o capítulo 34, interessante que no comecinho do capítulo, Deus diz a Moisés para ele fabricar novas tábuas. Então ele diz, pega aí as pedras e você vai escrever as mesmas palavras que eu havia escrito nas primeiras tábuas. Porque Moisés, quando vê o bezerro de ouro, ele quebra as primeiras tábuas. Então, as tábuas escritas por Deus, fabricadas por Deus, Moisés destruiu, ele não tinha acesso, o ser humano não tem acesso. Mas as tábuas no sentido do capítulo 34, isso também é muito importante. Tem as tábuas de pedra, tem o sentido da cultura humana. A cultura humana. Quer dizer, aquilo que nós, comunidade, quando a gente tenta acessar a Deus, sem passar pela cultura humana, sem passar pela nossa humanidade, a gente não consegue resposta. E aí é essa a solução que o capítulo 34 nos apresenta. Então, Moisés, levantando-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. Essas sim feitas por Moisés, né? Essas tábuas feitas por Moisés. O Senhor desceu, isso aqui é lindo, né? O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, né? O Senhor desce e permanece com Moisés. Aí é o sentido da revelação, né? Deus se comunica com Moisés, e aí sim, né, se revela, e por isso o texto tem esse conceito, né? Após a entidade, o povo de Deus, ter tido a experiência da revelação no Sinai,
a experiência da aliança, Deus se revela para Moisés aqui. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor. Aqui a tradução, se a gente pegar o texto original hebraico, nós temos aqui o tetragrama sagrado, as 4 letrinhas do nome de Deus, que a gente não deve pronunciar, né? O judeu, quando ele está lendo as escrituras e ele chega no tetragrama, ele não lê o que está ali, que é o Yod, Rei, Vav, Rei, né? São as quatro letrinhas hebraicas, e ele lê o Senhor, ele lê Adonai, né? Então, e aqui a tradução deveria ser: o Senhor é o Senhor, Deus misericordioso e clemente, Pai rico em bondade e fiel. Curiosamente, eles pulam o versículo 7, porque o versículo 7, vocês lembram que o Papa andou falando sobre a misericórdia, né? E ele usa exatamente esse texto aqui, o capítulo 34, e também pula o versículo 7, que fala que Deus castiga os pecados do pai nos filhos e até a 4ª geração, né? Mas isso se pula aqui. Curioso, porque Jesus resolve esse problema lá na frente, mas aqui pulou-se esse texto, né? E imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse, né? Vejam só, Moisés diante de Deus, diante do sagrado, ele se curva, né? A gente vê essa cena na ordenação sacerdotal, né? O sacerdote que se curva diante do altar, que se curva diante do Senhor. A gente vê essa cena no Tríduo Pascal, né? Então, Senhor, se é verdade, olha a interferência de Moisés, né? Moisés como intercessor por nós. Se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua, né? Acolher como propriedade. Também é um conceito muito importante e interessante, né? Aí um pouquinho mais para frente a gente pode voltar aqui. Aí o Salmo, né, que usa o capítulo 3 de Daniel, com os atributos de Deus. Ele é bendito porque Ele é o Deus de nossos pais, né? Nome santo e glorioso, olha o nome aí de novo. Onde refugia a vossa glória, poder, trono com poder vitorioso, sondais as profundezas, é superior aos querubins e é bendito no celeste firmamento. Aí a segunda leitura de São Paulo aos Coríntios é o encerramento das 2 cartas de São Paulo aos Coríntios, o finzinho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né? Então, é interessante as dicas e essa reflexão que São Paulo propõe, né? Pensem o quanto seria bom se nós vivêssemos isso de maneira verdadeira, né? Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Veja só, se a gente se aperfeiçoar, encorajarmos uns aos outros, cultivarmos a concórdia, vivermos em paz, o Deus do amor e da paz estará conosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo, o ósculo santo, né? E vejam, beijo santo, né? Sincero, verdadeiro, né? O beijo do verdadeiro amor. Todos os santos os saúdam. Agora olha aí a Trindade aparecendo também. A graça do Senhor Jesus Cristo, portanto o Cristo morto e ressuscitado, o amor de Deus, olha o Pai aí, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Aliás, essa é a saudação que o sacerdote usa sempre nas missas, né? Está aí a Trindade. E o Evangelho
capítulo 3 de São João, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Olha aí, se lá na primeira leitura o versículo 7 pudesse ter sido lido, né? A gente veria que não foi para condenar, né? Mas ele veio ao mundo para nos salvar. Quem nele crê, portanto, no Filho do Homem, né? Um pouquinho antes aqui, nesse mesmo capítulo 3, a gente encontra aquela expressão e aquela comparação com Números, com o livro dos Números, quando Moisés levanta a serpente de bronze, né? E o texto diz exatamente isso: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem deverá ser erguido no madeiro, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Crer é no sentido de vocês lembram da comparação, né? Lá no deserto o povo pecou, foi reclamar com Moisés porque chegaram serpentes abrasadoras, e Moisés diz, faz uma haste e coloca a serpente erguida na haste. Todo aquele que for picado e olhar para a haste, olhar para cima, para a serpente, será salvo. E esse texto aqui, um pouquinho antes, São João faz exatamente essa comparação, né? O Filho do Homem tem que ser erguido no madeiro, como Moisés ergueu a serpente no deserto, né? E aí continua chamando de o seu Filho, né? No 17, de fato Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Isso a gente encontra em todos os sistemas religiosos, né? Toda religião procura direcionar o fiel a acreditar no Deus que está sendo apresentado. E o judaísmo e o cristianismo não são diferentes, né? Mas é interessante como Jesus aparece como aquele que não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Reparem, festa da Santíssima Trindade. A gente tem um conceito que veio principalmente depois de Paulo, né, de São Paulo, essa ideia das três pessoas numa só. E curioso porque nas Escrituras, no Primeiro Testamento, a gente não encontra esse conceito de pessoa. Não existe essa palavra em hebraico, né? Existe nefesh. Nefesh é alma, o ser vivo, o ser vivente, mas pessoa não existe. E a Deus a gente encontra alguns substantivos, né? Os três principais substantivos masculinos, mas esses três substantivos vêm no plural, porque a gente encontra Elohim, né? Elohim, e Elohim é exatamente plural, né? A gente encontra no primeiro versículo das Escrituras, Bereshit bara Elohim, no princípio deuses, os deuses, aí o verbo fica no singular, os deuses criou, mas Deus vem no plural, Elohim, né? A mesma coisa El Shaddai. Shad em hebraico é seio, peito, né? El é Deus. Então, traduzindo El Shaddai, literalmente, os meus peitos, né? Os meus seios, provavelmente também resquício das divindades femininas, né? Mas também no sentido plural do termo de Deus, né? Então, Elohim, El Shaddai são os termos que a gente encontra, e também Adonai, Adon, de Adão, de Senhor com letra minúscula, né? Senhor. Mas Adonai é também no sentido de meus senhores.
Então, curioso que esse conceito ele vem no plural, né? E aí a gente também encontra lá no Gênesis 1, né, versículos 2 e 3, a gente também encontra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus. E Espírito a gente encontra também a tradução de ar, né, que é ruar, ruar. É o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Estava presente lá no Gênesis, na criação. Né? Então, é o mesmo conceito que a gente encontra também para o termo em grego, né? O pneuma. Mesmo conceito, conceito de ar. Coisa que a gente não pode ver, hoje a gente está sentindo o ar, ele está frio, mas a gente não vê o ar, né? A gente não pega o ar. Né? Mas a gente vê os seus fenômenos. Então, reparem, esse conceito de unidade na Trindade, a igreja desenvolveu muito a partir do grego, né? da interferência grega, dos textos gregos, e sobretudo de São Paulo. Né? Mas essa ideia da unidade na Trindade, ou a Trindade como única, né? E aqui a gente vê o Filho de Deus, né? Isso é importante para a nossa fé, né? Para a formação da nossa fé, mas claro que não se explica, não tem como se explicar Deus, que é um mistério, mas a gente tem as referências, e as referências também partem da Escritura, né? Interessante que a gente encontra muita referência de que Jesus, aquele que estava na criação desde o princípio, né? E esse conceito ficou para nós como Trindade, né? E no Espírito a questão do amor de Deus. Então vejam, aquilo que na primeira leitura a gente teria encontrado que Deus castiga no Filho o pecado do Pai, e isso até a quarta e quinta geração, né? Até a quarta geração, aliás, terceira e quarta geração, a gente encontra isso no versículo 7 do livro do Êxodo, né? Mas que o texto pulou, mas que Jesus resolveria, porque ele não resolve, porque a fé no Cristo morto e ressuscitado nos dá exatamente essa ideia. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. E crer, né, a fé é dom de Deus. A fé é um dom que Deus nos dá. Né? Agora, nós temos elementos baseados nas Escrituras e nos textos de hoje para ver que essa trindade, essa ideia de amor que vem de Deus que é Pai e que nos deu o seu Filho, e que o Espírito dele é que nos faz entender esse amor de Deus com o Filho e do Filho conosco, né? Através do Espírito Santo. Vamos lá? Puxar o que os textos, a primeira leitura tem com a segunda e com o Evangelho.